Boa noite, pessoal. Queremos pedir desculpas. Houve um probleminha técnico aqui. Acontece, né? Leigos mexendo com a internet. Acontecem estas coisas. Mas eu quero membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima. Uma alegria voltar à Igreja Presbiteriana de Roraima, ainda que virtualmente, não é isso? Eu guardo boas lembranças da minha estada aí com os irmãos. Eu sou Milton Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Estou pastoreando a Praia do Canto desde o ano de 2007. Ano passado, finalzinho do ano passado, eu completei 13 anos de pastorado aqui, caminhando agora para o 14º ano de pastorado da igreja. E tem sido uma alegria poder, por vezes, falar a respeito desse tema que eu gosto muito, que eu aprecio muito e com o qual eu trabalho muito na igreja. Então, que Deus nos ajude nessa noite, nos ilumine e nos edifique. Muito bem. Meus irmãos, a nossa programação hoje vai se dividir em duas partes. Na primeira parte, o pastor Milton Júnior ele vai explanar esse tema, vai dar a palestra. E se você tiver alguma pergunta, você pode usar o chat aqui do YouTube e lançar a sua pergunta. Claro que não poderemos fazer todas elas, mas as que puderem ser colocadas dentro do nosso tempo, a gente vai fazer ao reverendo Milton Júnior. Se você tem alguma dúvida, por favor, coloque aqui no chat e a gente, na medida do possível, vai passar para ele responder. Tá ok? Bem, que o Senhor Deus o abençoe, reverendo Milton Júnior. A palavra está contigo. Amém. Vamos orar nesse momento? Deus amado e bendito, exaltamos o teu nome, glorificamos ao Senhor por essa noite, pelo privilégio de poder, ó Deus Santo, olhar para esse tema pelo prisma da tua palavra. Que o Senhor venha nos edificar nesta noite, ó Deus, para a tua própria glória, levando todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em aconselhamento ou em conselho, mesmo cristãos às vezes questionam, né, para que serve isso? Para que serve aconselhamento bíblico? E antes de pensar numa resposta, deixa eu pensar em poucos exemplos aqui. Você tem, às vezes, um encontro de amigos para jogar futebol, e depois do futebol eles se assentam, né, para descansar um pouquinho, e um abre o coração para o outro dizendo, olha, eu estou cheio de problemas no meu casamento, eu estou a ponto de separar da minha esposa. E aquele amigo que está escutando, por vezes, tenta dar um direcionamento, tenta animar o seu amigo, tenta dar um bom conselho. Ou isso acontece, às vezes, quando duas mães se encontram lá fazendo as suas compras e uma começa a falar do seu filho, dizendo que o seu filho anda com bastante problema, tem estado muito irado, muito rebelde, e a outra que está ouvindo também vai tentar dar um direcionamento. E isso acontece todo dia e o tempo todo, a despeito daquilo que a gente, por vezes, ouve, né, dos ditados, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Esses exemplos servem para mostrar que, quer queiramos ou não, nós estamos envolvidos com a questão do aconselhamento, certo? Seja oficialmente, seja extraoficialmente, nós aconselhamos o tempo todo. E isso é comum, porque nós fomos criados assim, estruturalmente assim. Quando Deus colocou o homem ali no Jardim do Éden, ao criar o homem, o Senhor deu a ele direcionamento. Deus não deixou o homem solto a fim de descobrir por si mesmo como que ele deveria viver, mas Deus deu a sua palavra, Deus o orientou, demonstrando como é que ele deveria andar. Eu brinco às vezes dizendo que Deus não é construtivista, né? Ele não deixa o homem por si mesmo descobrir as coisas, ele direciona. Na sua soberania, ele então coloca o homem ali no jardim, dá a este homem muitos mandamentos. Quando você olha para a Bíblia, você sabe que houve uma queda. Satanás se apresentou no Jardim do Éden, contrapondo aquilo que o Senhor Deus disse. Satanás se apresentou ali como um conselheiro, oferecendo também direcionamento para o homem e para a mulher. E o que ele fez ali foi distorcer a palavra de Deus
e os nossos pais, primeiros pais, acabaram dando ouvidos àquilo que ele dizia. Eu gosto da forma como Jay Adams coloca isso. Jay Adams, que é considerado o pai do movimento de aconselhamento bíblico, ele, comentando sobre a queda, vai dizer o seguinte, abre aspas aqui: ao seguir o conselho de Satanás, Adão perdeu sua liberdade, alegria e liberdade prometidas. Fica claro, então, que desde os dias de Adão há somente dois conselhos nesse mundo, o divino e o maligno, e os dois encontram-se em oposição. A visão bíblica é de que todo conselho que não seja bíblico, o conselho dos né, da psicologia, chegou a tal ponto que aquilo que era chamado de pecado começou a receber rótulos clínicos. E aí, então, a ansiedade vira doença, orgulho, soberba, egoísmo, recebem o nome pomposo, né? Transtorno de personalidade narcisista. E cada vez mais o pecado vai virando patologia, a ponto de roubo, falta de domínio próprio, gula, só para citar aqui alguns poucos exemplos, começarem a ser tratados como problemas para terapia, ao invés de pecados que precisam ser expiados por um redentor. Há um autor de aconselhamento bíblico, que é o David Powlison, e o David Powlison diz o seguinte: a santificação progressiva tornou-se num processo psicoterapêutico de cura de neuroses e outras psicopatologias. Nós deixamos na igreja de falar de santidade de vida para falar de cura de traumas. E essa foi uma mudança muito ruim. Cristãos, para ajudar pessoas com seus problemas, tornaram-se basicamente uma conversa sobre a quantidade e o tipo de psicologia secular que deveriam ser adicionadas às inadequações das escrituras a fim de oferecerem ajuda de verdade. Perceba como que ele trata a questão aqui. Por que isso aconteceu na história? Porque os cristãos pararam de crer na autoridade da Escritura. Se a Escritura não é suficiente para lidar com os problemas do homem, necessariamente vai ser preciso uma ajuda externa. Se nós não temos na Escritura algo que possa nos direcionar, eu preciso de algum outro direcionamento, eu preciso de alguma fonte de autoridade. E é isso que defendem aqueles que são chamados de integracionistas. O que é um integracionista? O integracionista é aquele que tenta ajuntar ou integrar aquilo que há de útil nas escrituras, é o que eles dizem, com aquilo que há de útil nas psicologias. E o grande problema aqui diz respeito à visão de mundo, tanto que da escritura quanto das psicologias. Os pressupostos da escritura, eles são distintos, eles são antagônicos aos pressupostos das psicologias, porque as psicologias elas partem de uma visão de mundo naturalista. E repare o termo que eu estou usando, né? Eu estou usando o tempo todo o termo psicologias. Por que eu estou usando esse termo, ao invés de falar de psicologia? Porque não é um ramo unificado, não é uma área unificada. Há várias linhas, uma oposta à outra, e aí é um problema que eu brinco e falo que é adicional, porque cada um terapeuta, cada um que assume uma linha, ele assume aquela linha segundo a sua perspectiva, segundo a sua interpretação, e ele ainda muitas vezes pega ideias de outras linhas, e aí você tem uma confusão danada. Alguém já disse que você tem tantas psicologias quanto você tem psicólogos ou terapeutas. Não há uma unificação. Quando você pensa, por exemplo, em pressupostos, só para citar alguns, Carl Rogers entendia que o homem é essencialmente bom. Ele não precisa de ajuda externa. Bom, isso já choca com a nossa doutrina que diz que o homem é mau, é essencialmente mau. Freud dizia que o homem não era responsável pelo pecado. A Bíblia vai dizer claramente que o homem é responsável por cada uma das suas atitudes e eles vão se apresentar diante de Deus e ser julgados por conta disso. Skinner entendia que o homem não passa de um animal.
ele não tem um valor intrínseco, ele também é sem liberdade ou sem dignidade, ou seja, cada uma dessas linhas parte de uma visão totalmente oposta à da Escritura. A minha pergunta aqui seria, como é que eles podem chegar, então, a um conselho correto, né, no meio disso tudo? Mas, a despeito de tudo isso, dessa confusão e desses conflitos, um dos proponentes da visão integracionista, eu acho que um dos mais conhecidos no Brasil, que é o Gary Collins, ele diz o seguinte, lá no seu livro Texto de Aconselhamento. Repare bem, muitos líderes de igrejas têm buscado subsídios na psicologia e em outras áreas relacionadas à saúde mental para exercer a atividade de aconselhamento de modo mais eficaz. Percebeu já o que ele está afirmando aqui? O que ele está dizendo, então, é que aqueles que não buscam esses subsídios na psicologia e em outras áreas da saúde mental, eles não são eficazes no seu aconselhamento. Então, é isso que está por trás da afirmação de Gary Collins. Ele continua. Ao longo deste livro, você encontrará muitas referências à Bíblia. A palavra de Deus é um bálsamo de cura para os distúrbios mentais e emocionais. Ela continua falando às pessoas nos dias de hoje e sua relevância para o trabalho do conselheiro e para as vidas daqueles a quem ele auxilia é profunda e duradoura. Mas a Bíblia, diz ele, não afirma em lugar algum que é um manual de aconselhamento. Ela trata de questões como solidão, desânimo, problemas conjugais, tristeza, relacionamento entre pais e filhos, ira, medo e várias outras situações que surgem no aconselhamento. Porém, jamais se propôs ser a única revelação de Deus sobre como ajudar as pessoas. E aqui você precisa ter cuidado de novo com o que ele está dizendo. A Bíblia nunca disse que é a única revelação de Deus para ajudar as pessoas. Bom, se Collins estiver certo, se Gary Collins está certo aqui na sua posição, é preciso considerar algumas questões que surgem de suma importância. E Jay Adams, que eu já citei aqui, 2 anos antes de Gary Collins lançar o seu livro, já havia feito esses questionamentos, né? Ele pergunta, por exemplo, onde é que estavam os cristãos antes de Freud? Né? Será que eles se alienaram de todo o conhecimento crucial a respeito do relacionamento do homem com Deus e com o próximo? Será que o aconselhamento feito pela igreja seria uma atividade primitiva, inútil, jurássica, que deveria desaparecer por completo diante dos modernos recursos? Ou cristãos estiverem em silêncio em face de um viver danoso antes do advento da psicoterapia? Essas e outras questões, elas surgem quando você pensa que a Escritura ela não é suficiente para tratar dos dilemas humanos. E sempre quando eu falo isso, surge alguém que vai dizer assim, mas, pastor, você não crê que tenha nada de bom nas terapias? E eu gosto muito do que MacArthur diz a respeito disso, que o MacArthur diz assim que útil, talvez, necessário não. Porque se é necessário, está na Escritura, porque se não fosse assim, Deus teria deixado a sua igreja em falta daquilo que ela precisa. Agora, a crítica às psicologias é coisa feita só por cristão, ou por cristão fundamentalista, como alguns colocam? Não. É mesmo entre aqueles que não têm uma cosmovisão cristã, você tem críticas. Tem um livro lançado, acho que há uns 3 anos no Brasil, de um psiquiatra chamado Theodore Dalrymple. Na verdade, esse é um pseudônimo de Anthony Daniels. E ele vai mostrar no livro dele, Evasivas Admiráveis, que não há uma unanimidade nas psicologias. O título do livro é Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade. Veja o que ele diz. Abre aspas. A história da psicologia remete ao mito de Sísifo. Punido pela sua malícia, Sísifo foi obrigado a empurrar uma pedra até o cume de uma montanha. E toda vez que quase alcançava o topo, ela rolava de volta a montanha abaixo.
A psicologia repetidamente anuncia grandes avanços na compreensão humana, mas o anúncio se revela prematuro e outra escola imediatamente se apresenta com o que pode ser chamado de ruptura autopromocional. Theodore Dalrymple diz algumas outras coisas bem duras. As críticas dele, na minha opinião, eles são até mais duras, mais incisivas do que a que muitos conselheiros fazem. Porque ele fala o seguinte: em relação à melhora de vida, quanto dessa melhora pode ser atribuída à psicologia? Ele diz: nossa dívida para com o aperfeiçoamento do sistema de esgotos é incomparavelmente maior do que para com a psicologia. Em outro lugar, ele diz: não desejo aqui negar que os psicólogos realizaram muitos experimentos intrigantes e engenhosos, mas o efeito geral do pensamento psicológico na cultura e na sociedade, eu insisto, tem sido esmagadoramente negativo, já que dá a falsa impressão de um aumento enorme no autoconhecimento humano que nunca foi alcançado. Encoraja a evasão da responsabilidade ao transformar sujeitos em objetos pelos quais supostamente se responsabiliza ou que se lhe interessam como experiências subjetivas, e torna raso o caráter humano, porque desencoraja o exame de si mesmo e o genuíno autoconhecimento. É sentimentalista e promove a pior autocomiseração, pois torna o ser humano vítima do seu próprio comportamento. Perceba, este homem não é crente, ele não fala em termos de pecado, mas ele usa alguns termos aqui que você pode ler com as lentes da Escritura e ver, olha, ele está vendo que tem alguma coisa errada, ele está correto ao enxergar o erro. Talvez ele não saiba como propor algo no lugar, mas ele está correto. Então, veja, não veja a crítica às terapias, e aqui eu preciso ser bem direto, nós estamos falando da psicoterapia, certo? Da interação que busca resolver dilemas da alma. Diante disso, você precisa ter um olhar criterioso para as propostas de aconselhamento que partem de visão de mundo diferente da visão cristã. Você precisa de uma cosmovisão cristã. A Nancy Pearce, no livro dela, vai dar um direcionamento dizendo que uma cosmovisão cristã, ela precisa considerar 3 elementos. Primeiro, a criação, ou seja, como é que o mundo foi criado, como é que esse aspecto do mundo foi criado. Se eu aplicasse isso ao aconselhamento bíblico, quem é o homem e para que o homem foi criado? Você, como bom presbiteriano, já responderia rapidamente para mim, certo? Para glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Então foi assim que Deus criou o homem. O segundo aspecto de uma cosmovisão precisa considerar a queda, ou seja, como é que a criação foi distorcida, como que ela foi corrompida pelo pecado e pelas falsas cosmovisões. Como é que você aplica isso ao aconselhamento? Qual é a situação do homem após a queda? E como é que o pecado, como é que a queda afetou as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes? E o terceiro aspecto é o aspecto da redenção. Como é que nós podemos colocar esse aspecto do mundo, determinado aspecto do mundo, sob o senhorio de Cristo, restaurando isso ao propósito original, ou no caso, então, do aconselhamento, seria qual foi a provisão de Deus para a redenção e salvação do homem? O que Deus fez em favor desse homem que rejeitou o seu conselho e que pecou e que agora está distante do Senhor? Então, veja, para haver aconselhamento bíblico, é necessário saber a respeito daquilo que a Escritura fala acerca do homem. Quem é o homem, o que está errado com o homem e como consertar o homem. Qualquer sistema de aconselhamento que se propõe a ajudar pessoas vai ter que responder essas perguntas. O que o homem é, o que está errado com o homem, como é que nós consertamos. É por isso que, para nós, cristãos, o livro texto para o aconselhamento precisa ser a palavra de Deus infalível e inerrante. Bom, diante disso que eu falei até agora, o que é aconselhamento bíblico? O que seria aconselhamento bíblico? Bom,
O início do movimento de aconselhamento bíblico, como a gente conhece hoje, é atribuído a um pastor americano chamado Jay Adams. Jay Adams começou a fazer aquilo que a Escritura orienta a fazer já desde que Deus revelou isso ao homem. Por exemplo, você vai ter vários textos que chamam os crentes a aconselhar uns aos outros. Romanos 15, 14, por exemplo, quando Paulo diz: "E certo, meus irmãos, sim, eu mesmo estou a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros." Romanos 15, 14. Colossenses 3,16, Paulo diz: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." E vários outros textos da Escritura convidam exatamente o homem a fazer isso, a aconselhar uns aos outros, os crentes a fazerem isso. Se você olhar para a história de novo da igreja, você vai ver que, por exemplo, no período dos puritanos, o aconselhamento era parte integrante do ministério. Tem uma citação no livro do Joe Bick, Teologia Puritana, uma citação de Peter Lewis, onde Peter Lewis diz o seguinte: "Os puritanos eram médicos da alma, com habilidade suficiente para evitar a ambiguidade e a subjetividade que leva a alma angustiada e desesperada a se apegar a qualquer coisa com esperança incerta. Eles criam que a palavra de Deus nas Escrituras é suficientemente abrangente para cobrir cada situação e necessidade humanas básicas, e conheciam suficientemente bem suas Escrituras para aplicar com autoridade responsável a pomada disponível na ferida exposta." Então, os puritanos enfatizavam bastante isso. Se você pegar o livro Teologia Puritana, tem um capítulo precioso nele, chamado de Casuística Puritana, onde eles vão mostrar como é que os puritanos tratavam de vários casos de aconselhamento e como eles escreveram sobre vários casos de aconselhamento. Então, como eu já afirmei e eu volto a falar, somente em meados do século XX, por causa da influência da teologia liberal, foi que a igreja começou a abraçar outras teorias para o cuidado dos males da alma. E é nesse contexto que surge Jay Adams, e ele escreve o livro Conselheiro Capaz. Ele já deixa claro qual é o seu pressuposto nesse livro. Ele vai dizer que a Bíblia é inerrante como padrão de toda fé e prática. É nisso que ele baseia o seu aconselhamento, que é chamado de noutético, por causa do termo bíblico usado no Novo Testamento, nas palavras traduzidas geralmente por admoestar ou admoestação. Adams começa isso, depois muitos se levantam, se dedicam a esse estudo, sempre buscando trazer para a Escritura o entendimento daquilo que acontece à nossa volta e como o homem pode responder de forma piedosa às suas situações. Então, eu resumiria aqui o entendimento do aconselhamento com duas definições de estudiosos do assunto. A primeira é a definição do Heath Lambert, que vai dizer o seguinte: aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. Percebe? Alguém com problema encontra alguém que acha que tem a resposta, que tem ajuda, que tem a solução. Essa definição do Heath Lambert, ela cabe tanto para o aconselhamento bíblico quanto para a terapia. É isso que acontece em ambos os lados. Daí então John Babler diz assim: em poucas palavras, o aconselhamento bíblico consiste em ministrar as Escrituras àqueles que enfrentam problemas ou que desejam a sabedoria e orientação de Deus. Então, o aconselhamento bíblico é uma conversa entre alguém que tem problemas e questões
com alguém que acredita ter respostas, soluções e ajudas da Escritura, da Bíblia. Na dependência do Espírito Santo, que ilumina aqueles que são de Cristo, a fim de compreenderem as verdades que são reveladas na palavra de Deus, e é suficiente para a vida e para a piedade. E essa conversa ela pode ser formal, informal, ela pode ser no gabinete pastoral, se for o pastor que estiver aconselhando, pode ser na casa de um irmão, caso esse irmão vá aconselhar o outro, pode ser ali, se fosse aqui em Vitória, ali na beira da praia, né? A questão é ouvir aquele que tem dilemas e trazer uma resposta bíblica. E aqui nós precisamos pontuar uma questão importante. Aconselhamento bíblico é para crente, certo? Pessoas que não nasceram de novo, elas não conseguem seguir conselhos bíblicos. Elas não conseguem. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Que eles veem a palavra de Deus como loucura. Que o homem natural ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Então isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro também que nós damos atenção aos não crentes. Só que o que nós fazemos com não crentes não é aconselhamento. O que nós fazemos com não crentes é evangelismo. Nós podemos até ouvir os problemas e os dilemas, nós podemos falar que há solução para esses dilemas, ou para a forma como a pessoa está lidando com esses dilemas, e isso vai servir para você dizer a ela que ela não tem condições de sozinha fazer isso. Porque o homem não tem capacidade, nós não somos rogerianos. O homem precisa de um redentor, ele precisa de Cristo. Então nós precisamos ter sabedoria então, para ouvir os não crentes e apresentar a eles o Evangelho. Tem um livro de um autor chamado Lu Priolo que eu acho interessantíssimo. Lu Priolo fala sobre maridos, né? Maridos procurando a excelência. Ele, no começo do livro, começa dizendo, olha, marido bíblico é assim, assado, e descreve. De repente ele fala assim, mas isso é impossível? Alguém vai dizer. Não, isso é muito difícil que alguém vai dizer. Ele vai dizer algo muito difícil, não, isso é impossível. É impossível para o homem natural. Então, se você não é um cristão, eu te aconselho ir lá no último capítulo do livro, que fala sobre arrependimento e fé em Jesus Cristo, e aí depois você vem ler o livro. É interessante a forma como ele aplica isso, porque a Escritura ela vai ser obedecida por alguém que nasceu de novo, obedecida de forma correta, certo? Fiel, numa questão de amor a Deus e amor ao próximo. Outra questão que precisa ficar clara aqui, o aconselhamento bíblico não tem como objetivo, primeiro, resolver os problemas do homem. Nós estamos vivendo um período, por exemplo, com essa pandemia, onde tem muita gente ansiosa, muita gente amargurada, muita gente triste. Nós vamos resolver a questão, o problema, nós não conseguimos. As circunstâncias, elas estão além das nossas forças. O aconselhamento tem por objetivo ensinar o homem a responder a essas circunstâncias de forma piedosa, de uma forma com que o Senhor Deus seja glorificado em toda e qualquer situação. Então, a igreja e o seu ministério no cuidado das almas, elas devem ser fiéis à mensagem de Cristo. Diz aqui o John Babler, o aconselhamento não é a solução final para aqueles que estão sofrendo. Jesus é a solução. Então, aqueles que aconselham biblicamente, eles precisam apontar para a pessoa de Cristo Jesus e para os benefícios e para as bênçãos que nós temos por estar ligados, unidos a Cristo Jesus. Aqueles que morreram com Cristo e que ressuscitaram com Cristo, eles são chamados para viver uma vida abundante. Como é que é essa vida abundante? E aí, quando você olha para a Escritura, você vê Paulo, por exemplo, dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser humilhado ou exaltado, ter fome ou abundância. Em todas as circunstâncias eu já tenho experimentos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tem o seu coração centrado na pessoa de Jesus Cristo, e as circunstâncias, elas não vão fazer diferença para ele. Não vão retirar a sua alegria, pelo menos não enquanto ele entende que precisa estar firmado no Senhor Jesus Cristo.
É por isso que o verdadeiro cuidado das almas, ele implica em cuidar do problema fundamental da alma humana, que é a sua separação de Deus. Nós precisamos abordar a questão do pecado. É lógico que nós podemos avaliar a situação, a circunstância, o dilema, a partir da perspectiva do reino de Deus. E o evangelho de Cristo precisa ser a prioridade máxima na vida daquele que vem sofrendo, querer receber conselho, querendo receber alívio dos seus dilemas. Ele precisa ser lembrado da verdade dita por Jesus Cristo, de que ele precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não estamos indiferentes aos dilemas, aos sofrimentos dos crentes. Nós sabemos que o sofrimento é real, os dilemas são reais, as dores são reais, muitos estão esgotados, cansados de lutar. Você não pode desconsiderar todas essas coisas, e não é misericordioso não demonstrar compaixão. O aconselhamento envolve essa empatia, essa compaixão, mas é preciso rogar sabedoria ao Senhor para que abordemos os problemas, tanto dos crentes como dos não crentes, mostrando a necessidade de nós estarmos firmes no Senhor Jesus Cristo, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. É preciso, então, falar sobre arrependimento, sobre fé no Salvador. É necessário, no caso do não crente, demonstrar a impossibilidade que ele tem de viver de uma forma que agrade a Deus. E aqui é impossível ele viver contente em toda e qualquer situação, porque a fonte da alegria dele é o seu trabalho, é o seu emprego, é a sua família, é a sua reputação, é a sua honra, é o seu dinheiro. E todas as vezes que o homem coloca como fonte de esperança e alegria estas coisas, que não são ruins em si mesmas, né, são dádivas de Deus, mas que quando se transformam no motivo, na razão da nossa existência, elas começam a tomar o lugar de Cristo, e nós incorremos em idolatria, e como toda idolatria, ela não responde a anseios. Ela traz ansiedade, ela traz amargura, ela traz medo. Nós precisamos, então, da aplicação da sabedoria de Deus revelada na Escritura àqueles que lutam com os seus dilemas. E para isso você precisa estar bem convicto de que a palavra de Deus é infalível e é inerrante, como o apóstolo Paulo diz. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os conselheiros bíblicos, crentes, precisam crer que em Jesus Cristo nós temos todas as coisas suficientes que nos conduzem à vida e à piedade. É pelo conhecimento de Cristo que nós temos todas as coisas para a nossa vida e para a nossa piedade. Por isso que a teologia, o aconselhamento bíblico, depende de boa teologia. A teologia se torna indispensável. O aconselhamento é a aplicação prática da teologia. Não existe aconselhamento correto sem teologia correta, certo? No aconselhamento você precisa fazer a conexão entre a doutrina e a vida prática. Por exemplo, nós cremos que Deus é onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso. Qual é a diferença que isso faz na vida prática da pessoa? Você tem uma mãe sofrendo porque o seu filho se envolveu com drogas e ela anda agora sem esperança. Qual a relevância de saber que Jesus Cristo, o Redentor, Ele é profeta, sacerdote e rei? Nós cremos nisso, nós confessamos isso, está nos nossos documentos confessionais, mas essa verdade precisa fazer diferença na minha vida. Eu preciso entender que eu não estou sozinho, que eu tenho um sacerdote que intercede por mim, que se deu por mim e que faz com que eu tenha agora paz com Deus. Eu tenho um profeta que fala ao meu coração por meio da palavra, que me consola, que me exorta.
Eu tenho um rei que governa acima de todas as coisas. Nenhuma circunstância foge ao controle desse rei. E aí, então, você está pegando toda a sua teologia sistemática, aquilo que você aprendeu, e está aplicando ao coração das pessoas. Muitas pessoas, eu creio, não gostam muito de teologia e dizem que doutrina é um negócio que divide, porque, por vezes, nós esquecemos de fazer a conexão entre aquilo que a Escritura diz, as verdades da Escritura, e a minha vida e o meu dia a dia. Porque elas têm total relevância para o dia a dia. Então você precisa ter uma teologia correta sobre a Escritura, infalível e inerrante, sobre o soberano Deus, sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, como que a redenção se dá, sobre o papel do Espírito Santo, sobre o papel da igreja, da comunidade onde estão inseridos aqueles que creem em Jesus Cristo, e agora eles contam com o apoio de um corpo, num corpo onde uns ajudam os outros, uns servem os outros com os seus dons. A teologia precisa, então, ser aplicada. Daí, então, a gente pensa na suficiência da Escritura para o aconselhamento. Será que a Escritura é, de fato, suficiente para o aconselhamento? Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Lembra da questão da cosmovisão, que eu falei anteriormente? Quando você olha para a Escritura, a primeira questão a se pensar é a diferença como esse mundo vê o homem e como a Escritura diz que o homem foi criado. A Escritura diz que o homem foi criado à imagem de Deus. É isso que confere ao homem dignidade. A Escritura vai dizer que o homem ele foi criado e ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Ele foi formado do pó da terra e Deus soprou nele o seu espírito, e ele então se torna alma vivente. Quando você pensa então no homem, no que é o homem, a sua antropologia vai determinar a forma como você vai abordar o homem. Lembra que eu disse que todo sistema de aconselhamento, que seja o aconselhamento bíblico ou o aconselhamento secular, vai tentar responder aquelas 3 perguntas: quem é o homem, o que está de errado com o homem e como consertar o homem. Se o Skinner lá está certo e o homem não passa de um animal, você pode então adestrar esse homem. Você muda o ambiente e você resolve o problema, o dilema. Você faz como você faz com um cachorro. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que o homem é digno, a imagem e semelhança de Deus. Ele pode ser mudado por conselho. Ele precisa ser instruído pela palavra. Deus pode mudar o seu coração. Então a antropologia vai definir como é que você vai ver o homem, certo? A Escritura vai mostrar, por exemplo, que eu já disse que o homem tem uma parte material e uma imaterial. Essa parte imaterial é chamada na Bíblia por vários nomes, né? Eu vou ler uma definição do Paul Tripp aqui. Paul Tripp fala assim: coração, a palavra coração, abrange todos os outros termos e funções usadas para descrever a pessoa interior. Paulo fala na 2ª Epístola aos Coríntios do homem exterior, que se corrompe, e do homem interior, que se renova em Jesus Cristo. Então, Paul Tripp vai explicar. Coração é o termo que a Escritura mais usa como sinônimo desse homem interior. E aí ele vai dizer que espírito, alma, mente, emoções, vontade, todos esses termos, eles não descrevem algo diferente do coração, mas precisamente são aspectos do coração, ou partes e funções da pessoa interior. A visão secular, muitas vezes é tricotômica, né? O homem é corpo, alma e espírito. E aí eles vão dizer que o corpo é para que o médico cuide, o espírito, quem vai cuidar é o pastor, como ele vai se relacionar com Deus, a questão da oração, da sua piedade, mas a alma, que é onde tem a questão das
das volições, isso aí é para profissionais, certo? Quando você olha só o Cântico de Maria, você vê que essa visão está errada. Porque o Cântico de Maria diz que a alma de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os dois termos são usados de forma totalmente contrária ao que aqueles que advogam uma visão tricotômica dizem. A alma ali, ela não é... ela está se alegrando, o espírito está se alegrando em Deus. A alma está engrandecendo a Deus. Então percebe como a antropologia vai mudar a forma de você entender o problema? É por isso que a gente precisa focar no coração. A Escritura fala bastante. A Escritura vai falar que o coração é o centro de controle do homem. Lá em Mateus 6:21, por exemplo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a ideia é que aquilo que controla o seu coração, controla, governa a sua vida. A Escritura vai dizer que esse coração é enganoso e corrupto, fruto da queda, certo? O homem foi criado santo, mas por causa da queda, ele agora tem o seu coração corrupto. Jeremias 17 vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E aí então vem uma pergunta: quem o conhecerá? A Bíblia vai dizer que o coração é sondado por Deus. Você tem vários textos que falam a respeito disso. Eu vou ler só o Salmo 139, onde Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus pode sondar e sonda os corações. Deus pode mudar o coração. Salmo 119:36, você tem: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha o pedido do salmista. O coração pode ser inclinado por Deus. O coração, ele precisa ser guardado, diz a Escritura. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou lá no Salmo 119, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a Bíblia foca bastante nisso e coloca o coração de fato como este centro de controle do homem. Há um texto lá em Mateus capítulo 15 que é bastante interessante para você pensar a respeito disso. Quando você fala sobre o coração, tem muita gente que leva para o lado do sentimento, né? Aquilo que eu sinto está no meu coração, né? E aí vem a oposição entre o coração e a razão. Mas Mateus 15 diz assim, Jesus afirmando: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E tudo que Jesus está dizendo aqui que procede do coração não são sentimentos, são ações, são coisas que o homem faz, tem a ver com a sua moral. Você nunca vê alguém dizendo: hoje eu estou acordei sentindo aqui um adultério no meu coração, né, sentindo um homicídio. Isso não é sentimento, né? São ações, é aquilo que você faz. E o que Jesus então diz? Que o que você faz está ligado diretamente ao seu coração. Logo, quando alguém procura aconselhamento, ansioso, temeroso, com medo, com uma tristeza profunda, tudo isso são coisas que a pessoa está fazendo por conta daquilo que está no seu coração. E a Escritura que vai ter, então, resposta para todas essas questões. É a Escritura que trata de forma maravilhosa dos dilemas humanos. E aí, então, eu quero falar de 4 conceitos básicos aqui sobre a palavra de Deus na vida do homem. O que a palavra de Deus fala sobre ela mesma? Lá no Salmo 19:7, você tem a notícia, a excelente notícia de que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. E a ideia ali é de que a palavra de Deus traz a alma de volta para Deus. O segundo conceito sobre a palavra, ela é suficiente para a vida e para
para a piedade. Não há nada na vida do homem que fuja do escopo da palavra de Deus. E quando a gente fala da suficiência da Escritura, entenda-me bem, nós estamos falando da questão da Escritura para todos os dilemas do homem, para todos os problemas do homem que não tem uma origem orgânica, ok? Porque quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, então por que quando você quebra o braço, você vai no ortopedista em vez de orar? Ninguém faz isso. Essa é uma comparação absurda. Porque a Bíblia não se propõe a consertar braço quebrado, mas a Bíblia se compromete e diz que por meio do Espírito, que o Espírito Santo, por meio da palavra, conserta um coração quebrado. Não tem a ver com aquilo que a Escritura não diz, mas com aquilo que a Escritura fala categoricamente que ela vai fazer. Então, para a vida e para a piedade, ela é completamente suficiente, certo? A palavra de Deus é aquela que pode discernir os propósitos do coração do homem, está lá em Hebreus 4:12. É ela que profundamente penetra e vê os anseios do coração. Eu aconselhei certa vez uma pessoa que estava em um problema de transtorno de pânico. E aí era um pastor com transtorno de pânico, ele quis conversar e ele ao mesmo tempo estava indo fazer terapia. E aí disseram a ele que precisava ter a terapia cognitivo-comportamental. Eu não falei para ele que ele não tem que ir, né? Isso é liberdade cristã, o crente faz o que ele acha que ele deve fazer, temendo a Deus e tomando a sua decisão na presença de Deus. Mas eu quis saber o que ele tinha ouvido lá. E ele disse, olha, a terapeuta disse que eu penso errado, e porque eu penso errado, eu ajo de forma errada. Eu falei, eu concordo com isso. Eu concordo. Mas preciso fazer uma pergunta agora para você. Por que é que você pensa errado? Ele falou, isso ela não falou, não. Porque isso quem fala é a Escritura. Isso quem fala é a palavra de Deus. Só quem pode discernir os propósitos do coração é a palavra de Deus. De fato, pensamentos errados levam a atitudes erradas. Mas o que pode remodelar os pensamentos? É por isso que a palavra de Deus diz que você precisa levar o pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que você precisa pensar em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É a Escritura que vai penetrar profundamente no coração do homem, que é o seu centro de controle, e vai dar a ele uma nova perspectiva. E por vezes, o desespero que vinha diante de alguma situação vai cessar pelo entendimento de que agora você está seguro no Senhor Jesus Cristo. Você está seguro naquele que tem propósito para toda a sua vida, para a sua vida e para a sua piedade. Então, a palavra de Deus fala exatamente isso. Ela discerne os propósitos do coração. Um quarto conceito sobre a palavra de Deus é que ela é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a ideia ali, quando Paulo fala a Timóteo, é que a Escritura vai fazer com que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele fala isso lá no capítulo 3, certo? Dos versículos 16 a 17. Mas nesse mesmo capítulo, ele inicia dizendo que nos últimos dias os homens iam ser egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E qual é a solução para isso tudo? É a palavra de Deus, viva e eficaz. É a palavra de Deus, perfeita, e que habilita o homem a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia, então, ordena os cristãos a não tomarem a forma desse mundo. O Senhor Deus
nos deu direcionamento. Diante das minhas ansiedades, eu preciso lembrar que eu tenho um Deus soberano. Dia desses eu via uma pessoa dizendo, se a gente trata o estômago com remédio, e aí eu não estou falando da terapia em si, agora eu vou falar de outra área. Se a gente trata o estômago com remédio, se a gente trata várias coisas com remédio, por que a gente não pode tratar a ansiedade com remédio? E eu fiquei pensando aqui com meus botões do outro lado da tela enquanto eu ouvia isso. Porque a Bíblia não diz que dor de estômago é pecado. Apesar dela ter sido consequência de algum pecado, certo? Glutonaria. Mas a dor de estômago em si não é pecado. A ansiedade é pecado. E para pecado, o remédio é a redenção. A redenção que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você é cristão, ama ao seu Senhor, você tem tudo o que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Você não precisa buscar nada em outra fonte. Você não vai encontrar ninguém mais sábio do que o Senhor Jesus Cristo, e ninguém que conhece mais a sua vida, a sua alma, os seus dilemas, do que a pessoa bendita do seu Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Então, terminando aqui, a despeito das discordâncias com as teorias seculares para o cuidado da alma, não é preciso ver as pessoas, não é difícil ver pessoas tentando ajudar outras com essas perspectivas erradas. Eles vão lá buscar, e a impressão que eu tenho é aquela do profeta, né? De quando Deus fala, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Nós abandonamos a revelação bendita da palavra de Deus e vamos buscar conselhos de homens que não temem a Deus. E muitos deles em oposição franca a Deus e que vão levar a alma totalmente para longe, distante do Senhor Deus. E só mais uma observação final. Geralmente, quando a gente fala que a Bíblia ela é suficiente para todos os problemas que não têm origem orgânica, muitas pessoas dizem, está vendo? É isso que a gente está dizendo. A ansiedade tem origem orgânica, a depressão tem origem orgânica, distúrbio lá de temperamento narcisista tem origem orgânica, tem remédio para isso tudo. E aí você precisa lembrar e entender que não há unanimidade sobre essa questão. Há, de fato, quem creia nisso. Mas isso não é algo unânime. Tem outras posições a respeito disso, né? Hoje não é o dia de falar a respeito disso, mas você precisa saber que não é uma unanimidade esse tipo de pensamento. E precisa lembrar, estar bem convicto, que o Senhor Deus que te resgatou, que salvou a sua vida e que vai impedir que você receba a ira vindoura, é poderoso para dar a você uma vida abundante. Vida abundante que Ele mesmo prometeu, que Ele mesmo disse que iria dar, e é por isso que você pode confiar nisso. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Como eu disse, eu tentei resumir aqui uma aula grande que eu dou a respeito disso em 50 minutos. Não sei se eu posso conseguir fazer bem isso, mas eu espero que pelo menos dê algum tipo de direcionamento para quem nunca tinha ouvido falar a respeito desse tema. Deus nos ajude e nos abençoe. Pastor Alfredo. Amém. Muito bom. Muito bom. Reverendo Milton. De fato, é um tema que nós precisamos ter consciência e, ao mesmo tempo, saber como nós somos tentados a fugir da Escritura Sagrada. Isso é uma coisa bastante complicada. Isso me faz lembrar, talvez, um arcabouço maior, que é o pensamento de esquerda. Nós estamos na igreja, mas somos socialistas funcionais. Estamos na igreja e aderimos a essas teorias, que são teorias, como você mesmo disse, não têm origem na palavra de Deus, mas sim na ciência. Aí, lembrando o que diz René Guénon, essa ciência profana, ela abandona a ciência sacra, que vem da Escritura Sagrada,
e vem para a ciência profana. Reverendo Milton, eu tenho algumas perguntas aqui, não são muitas. Eu tenho 4 aqui, mas eu creio que eu vou fazer 3 somente. Porque uma, você disse que seria assunto de um outro encontro que nós certamente teremos, né, que é a questão das doenças mentais, como é que devemos lidar com essa questão. Elas existem, né, elas estão aí, e de que maneira a gente deve, até a nossa confissão de fé, quando fala da salvação das crianças, de bebês que vêm da soberania, inclui também aqueles, né, que são chamados de incapazes, e a gente pode pensar sobre isso. Mas eu teria 3 perguntas. A primeira é o seguinte: qual é o conselho que você dá aos crentes que são psicólogos ou que estão fazendo cursos de psicologia? O que você teria a dizer para essas pessoas? Essa pergunta é delicada, né? Sempre ela aparece. Mas, vamos lá. Eu acho o seguinte: se você entende que a Escritura ela está em franca oposição a esses outros sistemas de aconselhamento, como é que você vai lidar, e aí de forma ética, a fim de glorificar Deus naquilo que você está fazendo? Então deixa eu ilustrar com uma experiência que eu tive. Eu estava certa vez no gabinete, e aí uma pessoa me ligou e disse assim: ô pastor, eu sou fulano de tal, eu sou presbiteriana, eu sou psicóloga, eu atendo na igreja tal, eu queria deixar um folder aí na igreja para o senhor encaminhar as pessoas para cá. E aí eu disse: olha, eu não costumo encaminhar. Ela falou: não. Eu falei: não, eu costumo aconselhar aqui na igreja mesmo. E aí a resposta que ela me deu foi: o senhor é psicólogo? Eu falei: não, eu sou só pastor mesmo. Eu não sou mais nada além disso, não. Eu sou pastor. Aí ela falou assim: mas por que o senhor não encaminha? Eu falei: olha, é uma conversa muito longa. Se você vier aqui no gabinete, a gente conversa. E ela foi. E ela foi no gabinete, eu deixei ela falar. E ela, resumindo muito aqui a conversa, ela falou assim: não, eu sou de uma linha que ela não bate muito com a Bíblia, não, né? Uma linha mais humanista. E eu falei: você deve ser rogeriana. Ela falou: sou. Eu falei: então tá, você conhece mais Carl Rogers do que eu conheço. Você estudou Carl Rogers, eu conheço pouco. Você conhece mais. Se eu falar besteira, você me corrige. Eu falei: Carl Rogers entendia que o homem tinha em si mesmo a habilidade para resolver os seus problemas, sendo o terapeuta aquele que vai ser um facilitador disso. É mais ou menos isso? Ela falou: é. Eu falei: ok. Você é presbiteriana? Sou. Eu falei: qual é o primeiro ponto do calvinismo? Ela falou: eu não sei. Depois o primeiro ponto do calvinismo fala sobre a depravação total e fala exatamente o contrário. Nós não nos bastamos, nós não temos poder de mudança em nós mesmos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta direta para você. Imagine que você tem uma pessoa entrando no seu consultório que está lutando com a questão homossexual e está cheio de dilema por conta disso. Ainda não assumiu que é homossexual, mas acha que é, e está naquela luta. O que você faz? Como é que você aconselha essa pessoa? Você fala de Cristo para ela? Você sabe qual é o problema dela. Aí ela baixou a cabeça e falou assim: eu não posso, pastor. Eu falei: eu sei que você não pode. Eu sei que você é contra, isso é contra as normas aí, né, da profissão. Você não pode. E o que você faz então? Ela falou: eu mando para algum amigo meu que não tem a convicção que eu tenho. Eu falei: então você está me dizendo que chega alguém na sua sala morrendo de sede, você tem água pura escondida aqui debaixo da sua gaveta, você esconde a água e diz: olha, tem uma vala ali de esgoto e você pode tomar um pouquinho daquela água para matar sua sede. É isso que você faz? Rapaz, e ela baixou a cabeça triste. E aí você tem um dilema. Como é que você vai clinicar sabendo que o problema tem a sua raiz lá na questão do pecado e que a pessoa precisa de redenção e não vai anunciar o Senhor, o Salvador?
Esse é o primeiro problema. O segundo problema é, não, mas eu vou fazer isso. Então, aí o segundo problema é você se sujeitar, fazer lá o seu juramento, se inscrever na ordem e fazer o contrário do que eles mandam. Aí uma pessoa me falou assim uma vez, não, mas aí importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu falei, não, porque ninguém está te obrigando a ser terapeuta. Você está sendo porque você quer. Você está aderindo de livre vontade. Uma coisa é o governo te impor algo contra a Bíblia. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você está escolhendo isso. Então eu acho que um cristão que quer ajudar pessoas nos seus dilemas vai ter muita dificuldade no nosso país, certo? Nos Estados Unidos é comum, o psicólogo ele pode dar algum termo para aquele que está sendo aconselhado, dizendo, eu vou te aconselhar usando a Bíblia. E a pessoa assina o contrato lá, combinado, não sai caro. Mas no nosso país não dá. E aí você vai ter pessoas procurando ajuda e você, com a melhor das ajudas, não podendo falar e mandando essa pessoa para a cisterna rota. Então eu acho muito difícil, certo? E dizendo isso, eu estou falando daqueles que estão lidando diretamente com a área de psicoterapia. Há outras áreas onde a psicologia atua, mas nessa área direta de psicoterapia, eu tenho bastante dificuldade, principalmente por entender que a palavra de Deus é suficiente para isso, a gente não precisa de mais nada além disso. Muito bem. Reverendo Milton, a segunda pergunta existe aquele conceito de Freud que fala sobre inconsciente, né? E é uma coisa já muito popularizada, as pessoas, eu agi inconscientemente, etc. Né? Eu pergunto para você, existe esse conceito ou algo semelhante na Escritura Sagrada? Algo que a pessoa faça automaticamente, sem pensar, sem refletir sobre aquilo, ou não? Ou é totalmente zero? Bom, como a gente viu aqui, como eu falei, a Bíblia vai falar da questão do coração, certo? Do coração procedem os maus desígnios. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que quando você enche o coração da palavra de Deus, a sua resposta ela é piedosa. Quando você se afasta da Escritura, a sua resposta tem a ver com aquilo com que você está enchendo o seu coração. É bem verdade que você, durante a sua vida, desenvolve alguns hábitos aprendidos, né? É interessante como nós imitamos, e isso também faz parte da nossa Constituição, né? Deus nos fez para ser imitadores. É por isso que a Bíblia fala para a gente ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Você percebe isso com os seus filhos, eles imitam os pais. E quando nesse imitar, eles acabam aprendendo alguns hábitos que se tornam tão naturais e no final das contas a gente fala que isso é feito de modo inconsciente. Eu comparo isso com a questão do dirigir. Antes de eu dirigir, eu ficava olhando os outros dirigindo e falando assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso aí. É muita coisa ao mesmo tempo, pisar na embreagem e passar a marcha e dar seta e virar, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou me perder. E aí eu começo a dirigir, você está todo preocupado, com o tempo, com a prática, com o hábito, você faz, entre aspas, no modo automático, né? Meio que inconsciente. Chama hábito, algo que é feito regularmente, joga para a culpa lá do inconsciente. Não, eu fiz de forma inconsciente. Mas tudo aquilo que nós fazemos tem a ver com os anseios do nosso coração. É isso que a Bíblia vai dizer. Nós buscamos aquilo que o nosso coração quer e deseja. Por isso Jesus ensinou que onde está o teu tesouro, estará o teu coração. O conceito lá do inconsciente, muitas vezes, ele acaba por desculpar o homem das suas atitudes. Porque se eu fiz de forma inconsciente, sem saber, que culpa eu tenho por isso? Como é que alguém pode me atribuir culpa, né? Se eu fiz sem saber que eu estava fazendo? Então eu tenho bastante dificuldade com isso aí, por conta do direcionamento que a Escritura acaba nos dando, né? Sem dúvida, né?
E a gente sabe que essa concepção de inconsciente é tudo para isentar o homem do seu pecado, é inocentá-lo de forma espúria com relação ao seu pecado. Nesse sentido é interessante, porque Jay Adams escreveu anos atrás, falando que Freud ele não inventou a imoralidade, mas ele proveu uma desculpa científica para quem faz isso. Sabe, anos atrás, há 3, 4 anos, eu li o Theodore Dalrymple, que é um ímpio, e ele falou exatamente a mesma coisa com outras palavras. Que o que Freud fez foi fazer com que o homem arrume uma boa desculpa para aquilo que ele quer fazer. Eu falei, que interessante. É exatamente isso. E enquanto Freud usa a psicologia, o Marcuse usa a sociologia, né? Para a mesma, quer dizer, vem de Freud e aí arrasa com tudo. Reverendo Milton, mais 2 perguntas aqui. Eu falei que eram 3, mas são 4. Tem mais 2 aqui. Qual é a diferença, em rápidas palavras, a diferença entre psicologia e psiquiatria? Em rápidas palavras, a psiquiatria é um ramo da medicina. O psiquiatra, ele dá remédio, né, ele faz teste. Há todo um questionamento também a respeito da psiquiatria, tá? Não estou corroborando um ou outro, não. Mas a diferença é que um está ligado à questão clínica da medicina e o outro não. O outro é a cura pelo falar, né? A psicologia é a cura pelo falar. E é por isso que ela concorre diretamente com a exposição da escritura, né? A pregação da palavra, que é a única cura pelo falar que nós temos autorizado. Exatamente. Aliás, uma das áreas bastante questionadas na psiquiatria é o uso de remédios, né? A forma como eles ministram isso, mas que não é o nosso ponto aqui, mas é algo que o próprio Theodore Dalrymple, ele faz esse tipo de sendo ele um psiquiatra, ele faz esse tipo de crítica, esse tipo de crítica. Né? Ele se jogassem todos os barbitúricos no mate que entupiria, né? Ele é uma graça mesmo. A última pergunta, reverendo Milton, como é que um crente ele deve se preparar para aconselhar, para ser um conselheiro, para que ele possa ajudar outros irmãos? Qual é o caminho para esse preparo? Quando Paulo escreveu os Romanos, eu citei o texto aqui, de Romanos 15, ele falou o seguinte: olha, eu estou certo a respeito de vocês, que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e por isso aptos para vos admoestares uns aos outros. Paulo está partindo do princípio de que aqueles irmãos da igreja de Roma conheciam muito bem o evangelho, a doutrina revelada por Deus, e por causa disso eles poderiam exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Quando ele escreve aos Colossenses, ele vai de novo bater nessa tecla: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então é importante você conhecer a Escritura, como eu disse, conhecer a doutrina, para não achar que aconselhamento bíblico é você sapecar um versículo na testa do camarada. Então o cara chega e fala: olha, eu estou com medo. Primeiro João diz que no amor não existe o medo, o perfeito amor lança fora o medo. Se é crente, para com esse negócio de medo. Tem um vídeo na internet de comédia onde o cara faz isso, né? Pare com isso. Então tem muita gente achando que está aconselhando biblicamente, dizendo: pare com isso, né? O versículo bíblico está aqui, você não está vendo? Na verdade, você vai pegar o ensino, os princípios ou as ordenanças e aplicar de forma correta. Então, a Bíblia é perfeitamente, fielmente interpretada e uma aplicação que esteja em coerência com isso. E a Bíblia é usada de modo até ilustrativo. Só citando um exemplo meu. Eu aconselhei um rapaz que foi enviado para mim cheio de problemas. Ele estava, de fato, com depressão. Uma tristeza terrível, profunda. Eu procurei saber a história de vida dele, né? Como é que é. Ele falou: pastor, olha, eu sempre ouvi dos meus pais que eu era muito inteligente, eu era o melhor de todos. Quando eu fui para a escola, eu comecei a perceber que eu não era assim. Eu
não sou essa inteligência toda. E eu tenho muito medo de frustrar meus pais. Então, o medo de decepcionar os pais levava esse menino a ficar numa tristeza danada. E eu lembro que eu li com ele na época o texto de João 11, João 11, que fala da ressurreição de Lázaro. O que tem a ver isso? Aí eu fui pegar algumas questões ali. Eu sei que o texto primariamente está ali para falar a respeito da ideia de Jesus como a ressurreição e a vida. Mas há algumas questões ali, alguns insights interessantíssimos, eu acho. Porque o texto começa dizendo que chegou para Jesus a notícia da seguinte maneira: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. E aí, quem estava enfermo? Quem estava enfermo era Lázaro, irmão de Marta e Maria. E João, ele constrói a narrativa de uma forma muito interessante, eu acho. Porque ele diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo no Senhor e enxugou com os pés os cabelos. Então João está dizendo: Jesus de fato conhecia esse pessoal. Jesus de fato amava. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: está enfermo aquele a quem amas. E aí, quando Jesus recebe a notícia, o texto diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí João diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E aí eu falei com ele, falei: cara, imagina, eu estou aqui com você, aconselhando você, toco meu telefone e diz assim: olha, teve um acidente ali na Avenida Reta da Penha, ali, perto lá da igreja, e sua esposa sofreu um acidente. Rapaz, você acha que eu vou fazer o quê nesse momento? Eu vou sair correndo, eu vou te largar aqui e falar: cara, licença, eu amo a minha esposa. E parece que João vai partir para isso, quando ele vai desenvolvendo a narrativa, porque ele diz: ora, amava Jesus Marta, sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu falei: uai, o que tem a ver isso, velho? Não faz sentido isso aí. Por que Jesus não saiu correndo? Porque essa era a expectativa de Marta, essa era a expectativa de Maria. Quando ele chegou lá, as duas falaram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus sabia da expectativa delas, mas Jesus não tinha compromisso com a expectativa delas. Jesus tinha compromisso com a glória de Deus. Ele falou isso: essa enfermidade é para que Deus seja glorificado. E para que Deus fosse glorificado, Lázaro tinha que morrer, e Jesus ia lá, ia ressuscitá-lo e ensinar sobre a ressurreição e a vida. Eu peguei esse princípio e mostrei a ele exatamente isso. Falei: amigo, você não tem compromisso, não pode ter compromisso com a expectativa do seu pai. Seu pai tem expectativas, estão erradas, mas você não tem compromisso com elas. Você tem compromisso com a glória de Deus. Então, nesse sentido, você vai estudar para a glória de Deus, não para que seu pai fique satisfeito. Qual é a capacidade que Deus te deu? É de ser o melhor da turma? Não. É de ser nota 8? É. Então seja nota 8. Seja nota 8. E não fique com o coração angustiado porque seu pai quer que você seja nota 10. Seu compromisso é com a glória de Deus. Você honra a Deus. E você conversa com seu pai e fala a ele a respeito dessas expectativas erradas no coração dele. Então você pega um texto e de fato aplica aquela questão, aquela situação. Então você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a doutrina, e você precisa rogar a Deus que o Espírito Santo te dê sabedoria para aplicar, né, a doutrina na vida da pessoa que está ali sofrendo, que está ali em crise. Creio que é isso aí. E essa é a parte, esse é o entrave maior, conhecer a Escritura e a doutrina, né? Pensando nos crentes. Reverendo Milton, muito obrigado, foi muito joia tê-lo aqui conosco, não é? Toda essa entrevista vai ficar gravada, vai ficar aqui no site da nossa igreja. Nós vamos repetir a dose, eu quero convidá-lo depois para tratar de algumas especificidades que são interessantes, para que a gente possa ter domínio nessa área que, como eu disse, eu considero muito, muito importante. Então, olha, um grande abraço, dê um grande abraço em todos os irmãos aí de Vitória, da Igreja Presbiteriana Praia do Canto, que são pessoas queridas que eu conheço, e que o Senhor Deus nos abençoe. Reverendo Milton, suas palavras finais.
De novo, agradeço, muito bom aqui poder estar com vocês, apesar do travamento um pouquinho aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi aí, mas muito bom, que Deus nos ajude, Deus nos direcione, que Deus nos faça ter cada dia mais amor pela bendita palavra. Nós temos em Jesus Cristo um manancial de águas vivas, e nós não podemos deixar esse manancial de águas vivas para beber água suja. Que Ele nos ajude a amá-lo, a honrá-lo e a viver para a glória dEle. Amém. Reverendo Milton, nós vamos depois dar uma checada aqui no material. Se porventura foi a internet daí, então eu já gostaria de agendar contigo para novamente nos reunir e a gente poder fazer sem tantos percalços, né? Por conta da internet e de fato, refazer essa aula magnífica que você nos trouxe, porque assim nós poderemos crescer mais. Se a questão foi aqui, então tem como resolver, porque está sendo gravado e vai ficar na íntegra aqui. Depois eu entro em contato contigo. Tá bom? Pode ser? Joia. Tá joia. Reverendo Milton, um grande abraço a todos os nossos queridos. Desculpe aí os percalços da internet, e assim mesmo, às vezes nos tornamos refém da tecnologia, e a tecnologia prega peças, né? Ela não é perfeita. Então, desculpem aí, nós vamos depois avaliar o que foi que aconteceu. Nós tínhamos feito um preparo prévio, vamos ver o que aconteceu. Se houve algum prejuízo na fala do reverendo Milton, eu depois converso com ele em particular e vamos ver a possibilidade de tê-lo novamente e a gente poder repetir essa introdução que eu considero extremamente importante. Reverendo Milton, um grande abraço, que Deus o abençoe. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Deus abençoe.